Convidamos para compor a mesa o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão. Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Estado da Bahia, senhora Diva Santana. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico Petroleiro, senhor José Pinheiro Almeida Lima. Representante do Movimento das Mulheres Anistiadas, senhora Clara Schaffer. Representante da Associação Brasileira dos Anistiados do Sistema Petrobras, senhor Astério Costa. Representante da Associação dos Professores Universitários, APUB, e primeiro presidente do CBA Bahia, senhor Joviniano Neto. E representante de familiares dos mortos e desaparecidos políticos, senhor Carlos Marighella Filho. Convidamos a todos para a execução do hino nacional.
Nesta solenidade, gostaríamos de agradecer a presença da Abraspet, Grupo Tortura Nunca Mais, a POB, Sindicato dos Químicos e Petroquímicos, Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, ABAP, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, entidades, organizações, partidos políticos e defensores de direitos humanos, advogados de ex-presos políticos, parlamentares, imprensa e senhoras e senhores. A Caravana da Anistia, atividade de integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate e reflexão da história do país, especialmente junto à juventude, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando a significativa contribuição do grupo Tortura Nunca Mais deste Estado na luta pelo movimento da anistia desde a década de 70 e atualmente na organização da memória da resistência às repressões do Estado, e considerando ainda a relevante participação de inúmeros militares presos políticos da Bahia no processo de concretização da democracia brasileira, é que realizamos, neste local, a 8ª edição da Caravana da Anistia do Ministério da Justiça. Convidamos agora o presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão, para receber a contribuição das seguintes entidades na construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo da caravana. Representante da Abraspet, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico Petroleiro, representante da PUB, representante do Grupo Tortura Nunca Mais. Em cada localidade por onde a caravana passar, as entidades, organizações, movimentos, grupos políticos e defensores de direitos humanos estarão convidados a doar um pedaço de pano colorido com uma mensagem, símbolo ou imagem relacionados à memória e à luta pelas liberdades democráticas. A união gradativa de cada retalho representará o compromisso de todos que hoje buscam, no seu dia a dia, manter acesa a história das lutas contra todas as formas de repressão política. Viva as vozes daqueles que resistiram e enfrentaram o regime militar e que buscam contribuir para os ideais de construção de um país mais justo e fraterno. Ao final de cada caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos. Convidamos para a composição da mesa o presidente da Cianice, deputado federal, Daniel Almeida. E o deputado federal, Zezéu Ribeiro. Realizaremos, neste momento, o ato de doação e arrecadação de documentos. O projeto memorial da Anistia Política no Brasil é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça voltada à organização, preservação e divulgação da memória e do acervo histórico dos períodos de repressão política no país. Entre as ações que integram
O referido projeto está a campanha de doação e arrecadação de documentos que tem por objetivo favorecer a sistematização e organização do acervo de documentos acumulados pela Comissão de Anistia nos últimos anos, especialmente aqueles recebidos com a finalidade de integrarem o Centro de Documentação e Pesquisa do Memorial da Anistia Política no Brasil. Todo o material receberá o tratamento adequado a fim de possibilitar a consulta e o estudo, criando as condições para que a memória da resistência histórica do povo brasileiro fique acessível à população. Essa iniciativa constitui uma política pública fundamental para o acesso à memória nacional, ajudando a forjar, social e historicamente, a identidade cultural dos brasileiros. Por isso, é com muita satisfação que passamos a receber a doação do acervo documental referente ao movimento pela anistia do Estado da Bahia, ao projeto Memorial da Anistia Política no Brasil, pelo grupo Tortura Nunca Mais, deste Estado, neste ato representado por sua presidente, senhora Diva Santana. Além desta doação, o Memorial da Anistia, neste ato, recebe o acervo de vídeo do senhor Fernando de Brito, onde constam testemunhos de perseguidos políticos brasileiros por meio de DVDs. Realizaremos, nesse momento, o ato de lançamento dos postais comemorativos aos 29 anos da Lei de Anistia. Os cartões postais a serem lançados neste ato pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça reproduzem documentos imagéticos da coleção iconográfica da Anistia no Brasil, entre 1964 e 1980. Gentilmente cedidos pelo Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual de São Paulo, CEDEM-UNESP. Este acervo é constituído por cartazes, panfletos, folhetos, cartões postais e diversos materiais de divulgação de campanhas sobre anistia e direitos humanos no Brasil, acumulados principalmente pelo Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasiliano, organização que nasceu da ação de brasileiros exilados na Itália na década de 1970, preocupados em salvar da destruição uma parcela importante da memória dos movimentos sociais e democráticos organizados em nosso país desde o início do século XX. Os cartões postais que vêm a público foram preservados em coleções particulares até serem transferidos para a Itália em 1977, quando passaram a ser custodiados pela professora Teresa Isenburg, da Fundação Gian Giacomo Feltrinelli, com sede em Milão. Finalmente, em 1994, o Instituto Astrogildo Pereira passa a ser o proprietário e o responsável por esse acervo, transferindo para a CEDEM-UNESP a responsabilidade técnica por sua organização e manutenção. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça
agradece ao Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual de São Paulo a cedência das imagens para reprodução e divulgação desses postais. Convidamos agora Dr. Paulo Abrão para entregar aos membros da mesa os primeiros kits. Dando prosseguimento, ouviremos agora o representante da Associação Brasileira dos Anistiados do Sistema Petrobras, senhor Reinaldo Mangabeira. Boa tarde a todos. Eu presido a Abraspet, a Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras e Estatais, uma entidade de cunho nacional, com sede aqui na Bahia, com 12 anos de existência e um trabalho árduo, um trabalho muito árduo em toda a nossa trajetória, porque existem muitas controvérsias sobre a anistia. Infelizmente, a mídia brasileira não ajuda a esclarecer ao povo o que é realmente a anistia, o que seja a reparação econômica. O doutor Abrão tem dado entrevistas explicando, tentando explicar, tentando minorar a propaganda negativa que a imprensa vem fazendo. E nós trabalhamos duro, sofremos muito, fomos torturados, fomos presos, fomos banidos do país, fomos destituídos dos empregos, levamos cerca de 20 anos como nômades, correndo para um lado e para o outro, sem ser aceito pela sociedade e pelas firmas, indústria, comércio, etc. E quando vem uma lei que melhora, que é mais abrangente, ela encontra uma oposição cerrada da imprensa brasileira e de uma falsa elite que, estupidamente, não reconhece o direito daqueles que foram punidos, a reparação, que é o perdão que a nação podia dar para aqueles que nada fizeram a não ser amar a pátria e defendê-la dos interesses estrangeiros, querendo guardar a soberania nacional. Então, nesse momento aqui, eu me sinto até muito gratificado por toda a luta que nós temos tido e pelo pouco que temos conseguido. E esperamos que a comissão continue atuando dentro da própria lei, respeitando a lei que hoje existe. Muito obrigado. Registramos a presença do ex-deputado Emiliano José, representante do Governo do Estado. Passamos a palavra ao representante do Movimento das Mulheres Anistiadas, senhora Clara Scharf.
olhando assim porque boa tarde a todas e a todos. Eu não pensei em falar agora, né? Porque diante de tantas pessoas que representam movimentos, todos eles igualmente importantes, eu queria deixar para falar um pouquinho no fim. Mas já que me deram a palavra agora, eu vou ter que falar, né? Só que eu não sei se eu vou ter os minutos que eu quero. Eu estava conversando com o Dr. Paulo, que é um jovem, né? Que é feliz porque não sofreu durante a ditadura, pelo menos não foi reprimido, nem preso, e compreendeu o valor dessa luta. Eu acho que ele tem um papel muito importante, ele, o ministro da Justiça, nosso governo, etc, etc. Queria levantar aqui duas questões principais. Primeiro, eu acho que essa homenagem tem que ser prestada às mulheres que foram mortas, às que estão vivas e foram presas, e às familiares e as mulheres que, não tendo sido presas nem torturadas, sofreram a pior tortura do esconderijo, da perseguição, de como salvar a família, como esconder os documentos. Esses documentos que estão sendo recuperados não são nada ainda, são poucos, diante de tudo que se teve que esconder para evitar que outras pessoas fossem perseguidas. As mulheres tiveram um papel importantíssimo durante a ditadura que ainda não foi resgatado. Porque às vezes quando se fala, fulana foi assassinada, nós respeitamos todas as companheiras e companheiros que sofreram por causa dessa ditadura tão nefasta, tão vil, tão mentirosa sobre a história do nosso povo. Mas é preciso resgatar num capítulo especial esse problema das mulheres. Nós até estávamos comentando com ele que nesse documentário que passou aí, falta a homenagem que foi feita às mulheres lá em Brasília, que eu acho que devia entrar também. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: quando a gente fala em fazer o arquivo dos documentos, eu acho importantíssimo, porque nós agora estamos numa situação particular. Antes era rasgar, e agora é recuperar. Não é? Que todos nós tivemos que rasgar papel, rasgar documento, rasgar identidade, todo mundo escondido, não se podia ter. Eu, como companheiro do Marighella, nome trocado, identidade trocada, residência trocada, ninguém podia respirar. Era isso a ditadura militar. Como recuperar essas histórias? É preciso contar, mas não só essa história que precisa ser contada. Precisa que se conte a história dos arquivos que estão guardados. Esses que a gente não recuperou. É impossível resgatar a história do Brasil só com o que nós todos que estamos aqui e em todas essas caravanas que são belíssimas pelo Brasil afora, que se pede que todo mundo traga documentos. Quanta gente ainda tem coisa escondida, enterrada, que está tentando recuperar para poder trazer para a história, para o conhecimento da juventude, da população, que a maioria não sabe o que aconteceu de verdade no Brasil. Mas não se completará jamais esse trabalho se não se abrirem os arquivos grandes. Então, eu acho que o trabalho do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, da Comissão de Anistia, são importantíssimos. É preciso saudar que neste governo, só num governo democrático, que haveria liberdade para se fazer esse trabalho, mas ele ainda está incompleto. Mas é muito importante que a gente faça, e eu vou usar aqui a frase que o companheiro Lula disse no evento da UNE, eu acho que deve ser um eixo do reconhecimento e da valorização dos que foram perseguidos, mortos e torturados, é que, independente de tudo o que aconteceu, que é uma barbaridade que aconteceu no Brasil, todos os homens e mulheres são considerados heróis da nossa pátria. Passamos a palavra à presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Estado da Bahia, senhora Diva Santana. Boa tarde a todos e todas.
Os cumprimentos aqui ao deputado federal Fezel Ribeiro e Daniel Almeida, companheiros assim de longas datas, não é, nessa caminhada aí por liberdades, democracia e pela conquista dessa anistia, né, que apesar de tudo ainda continua com esses compromissos. Companheira Clara Scharf, também companheira de muitas passagens históricas e de luta por esse país, demonstração de vitalidade e coerência, não é, pelos rumos, melhores dias. Os companheiros Joviniano, primeiro presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, seção da Bahia. A gente lembrar essas coisas, esses episódios hoje, assim, para mim diz muito porque foi uma luta assim que houve uma mobilização do país inteiro e da qual eu participei também, portanto, ela me toca muito, quando eu vejo esse auditório cheio de pessoas que naquela época nós não víamos essas caras. Então, a gente estava com outros atores aqui fora, lutando para que hoje estivéssemos aqui, né, continuando ainda, buscando resgatar toda essa luta. Companheiro Pinheiro, sindicalista também, conhecido aí no processo de redemocratização desse país. Carlinhos Marighella, outro companheiro também de luta, não é, que tem demonstrado toda a sua coerência e continuidade nessa luta ao longo desses anos. E o companheiro Mangabeira aqui, como ele disse, incansável lutador também, ex-preso como Carlinhos, não é, perseguidos pela ditadura, desempregados. Eu queria me dirigir também, não está à mesa, mas eu queria me dirigir a todos os conselheiros e conselheiras da Comissão da Anistia. E, por último, meus cumprimentos ao Dr. Paulo Abraão, que junto a essa equipe vem realizando um trabalho honroso, comprometido com essa história do resgate histórico da luta pela anistia. Doutor Paulo, eu queria lhe dizer que eu estou vendo nesta sala, grande parte dos que eu estou vendo nessa sala são pessoas que foram presos, perseguidos e presos. Todos, quase todos que estão aqui. E tenho certeza que tem muita gente aí fora ainda. Hoje é um dia de semana, essa Bahia é um estado muito grande, não é? E o pessoal mora distante, mas o pessoal que estão aqui, certamente todos são vítimas da repressão. Estão presentes aqui também advogados, ex-presos que depois ficaram sendo advogados de presos políticos, como o doutor Rui Parto, que eu estou olhando, depois que ele sai da prisão, ele advoga para preso político. Então, esse pessoal aqui, doutor Paulo, é um pessoal que continua na busca do resgate dessa história. Eu acho que a anistia, aquela anistia que todos voltaram, retornaram para suas casas, vindo do exílio, das prisões ou da clandestinidade, aquela anistia foi, assim, um passo para você poder retomar a sua vida e retomar a liberdade. Mas não é uma coisa que está fechada dentro das pessoas. É uma coisa que não foi concluída. E, a meu ver, esse processo que está ocorrendo, não só a reparação política, porque eu acho que a reparação política, ela tem um significado, sim, para aquelas pessoas que hoje querem contar seu tempo para a aposentadoria, não é? Se estivesse trabalhando, se estivesse em exercício de suas funções. Então, esta reparação, ela é importantíssima. Mas, sobretudo, a reparação política. Essa reparação, na minha opinião, ela é
importantíssima para o ser humano, porque a maioria das pessoas, na época do regime de exceção, eram taxados de bandidos, assaltantes de bancos e marginais. Eu outro dia ouvi um depoimento de um ex-preso político e ele disse: eu quero que meu pai, a reparação financeira eu não estou me importando, eu quero que meu pai seja reparado politicamente, para me tirar, eu quero ser reparado politicamente, para quando meu pai morrer, ele saber que o governo me perdoou e se desculpou por ter me taxado de bandido e de marginal. Então isso é muito importante. E por último, quero agradecer a presença de todos, agradecer também a essa comissão, na pessoa do Dr. Paulo, todo o esforço, todo o empenho, porque este é um dado novo. Essa decisão da Comissão da Anistia sair nos estados fazendo política, porque a luta da anistia é uma luta política, não é uma luta assistencialista, não é uma luta clientelista, ela é um processo político, onde faz a reparação política e a reparação econômica. No meu entendimento, esse é um dos trabalhos mais importantes, porque está divulgando que as pessoas, e está se discutindo também essa questão, não é a questão da anistia. Eu acompanhei já essa comissão por 2 vezes, a região do Araguaia, para ouvir aqueles camponeses que sofreram muito com a ditadura, que por lá também se abateu. Não é? Então, é um trabalho assim, muito, muito forte e digno. E espero que conclua seus trabalhos, doutor Paulo, que a Comissão da Anistia conclua esses trabalhos de análise de processos, deferimentos ou não de processos, que isso conclua o mais rápido possível. Não é? Que as pessoas, porque na Comissão da Anistia até hoje recebe processos ainda. Então eu acho que essas caravanas vai fazer com que divulgue essas ações da Comissão da Anistia, divulgue o seu papel, a sociedade brasileira por um todo toma conhecimento e quem de direito requeira a Comissão da Anistia através dos seus documentos, requeira essa reparação, requeira essa anistia. Eu acho que essas caravanas que estão sendo realizadas jogam um papel importantíssimo nessa questão de informar a sociedade o que está sendo feito, não é, para que ela também recorra dos seus direitos. Muito obrigado a todos e todas, e a comissão mais uma vez, muito obrigado e meus abraços. Passamos a palavra ao representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico Petroleiro, senhor José Pinheiro Almeida Lima. Boa tarde. Bom, gostaria de saudar o presidente da Comissão de Anistia, doutor Paulo Abrão, e os componentes da mesa, juntamente com o plenário. Pelo brilhante evento, onde irá apreciar os pedidos de anistia, né, dos perseguidos políticos que exerceram atividades sindicais no polo petroquímico de Camaçari do Estado, na década de 80, e que resgata a dignidade dos direitos daqueles que lutaram pela democracia, liberdade, direitos políticos e sindicais em nosso Estado. O Sindiquímica, na época onde aconteceu todo o nosso evento, na realidade ele era o celeiro da esquerda. Todas as organizações aqui no nosso Estado surgiu do antigo Sindiquímica, que hoje é o Sindicato dos Químicos e Petroleiros, que é a fusão dos 3 maiores sindicatos aqui no estado da Bahia: Sindiquímica, Stiep e Sindipetro. E o Sindiquímica, na época, também foi responsável, não só pelas lutas importantes aqui no nosso estado, com as greves gerais, todas as greves gerais eram discutidas no nosso sindicato, pela luta, pelas diretas, a Constituinte, e uma série de outras organizações, assim como a nossa Central Única dos Trabalhadores também saiu da discussão de dentro do nosso sindicato, assim como a construção do Partido dos Trabalhadores, numa vinda do companheiro Lula aqui no Hotel da Bahia, para discutir
a criação da CUT no nosso estado. E, para encerrar, né, agradecer aqui os nossos companheiros, né, os valorosos companheiros que foram demitidos na greve de 1985, 171 companheiros demitidos por justa causa. Né, as empresas do polo petroquímico se organizaram através do sindicato patronal, encaminharam uma lista negra, que foi denominada da época de lista negra, e foi distribuída em todo o Brasil. Aqui tem vários companheiros que passaram 2, 3 semanas fazendo exames admissionais, chegaram a laborar durante meio período e depois do almoço foram mandados para casa sem nenhuma explicação, como é o caso de Renato, que chegou a trabalhar meio período na refinaria e depois foi mandado para casa. Assim como diversos companheiros que saíram daqui para Alagoas, saíram para outros estados onde tem unidades petroquímicas, químicas, empresas plásticas e não conseguiram mais laborar. Assim como também os companheiros, os ex-diretores, né, Walter Ribeiro, que foi um dos primeiros presidentes do nosso sindicato, que teve também um papel fundamental na organização também da classe trabalhadora. E o nosso sindicato fez história e continua fazendo história. Hoje, o nosso governador, que na época, ele foi um dos que liderou a greve de 1985, né? Hoje, governador do nosso estado, temos 2 secretários de estado também que participaram daquela greve, e está aqui também presente o nosso ouvidor-geral, né, Johnny de Carvalho, que também foi demitido na época e se encontra aqui presente. Bom, enfim, agradecer a todos os companheiros e a gente espera da comissão que realmente ela faça justiça e nós queremos reparação já. Na qual eu saúdo todos os membros da mesa, companheiro Luiz Leal, no qual saúdo todos os membros do plenário. A PUB está comemorando esse ano 40 anos de fundação. Ela nasceu na resistência à ditadura militar. Hoje, a sede da PUB é a casa onde funcionava a assessoria de segurança, o braço do SNI na universidade. Participou da luta da anistia desde o começo, continua participando. Dentre os atingidos políticos, na lista preliminar, que o Tortura Nunca Mais fez, que está exposta nas paredes, nós temos a honra de contar com vários professores universitários baianos. Alguns estão presentes aqui nessa sala. Bandeira, Arno, Baiardi, Emiliano. Nós temos, assim, um compromisso de origem com a democracia, com a luta democrática. Nós continuamos a luta para completar a anistia. A anistia no Brasil, o Brasil tinha uma tradição de anistia depois dos combates políticos. A anistia de 79 foi a mais longa a ser conseguida, a mais demorada. E está sendo a mais longa, a mais demorada para se implantar. Falta muita coisa. Falta abrir os arquivos militares. Nós temos mortos a localizar. Nós temos milhares de processos de reparação a conduzir, a concluir. Nós temos torturadores a apresentar ao julgamento da história e da nação. No final, falta não apenas reconstruir a história, como a dona Clara falou, mas, na verdade, e principalmente para a juventude, falta construir uma história, construir a história do Brasil. Porque há tanta lacuna, tanto pontos obscuros, desconhecidos, que não estão presentes no livro de história, que não estão presentes na memória da juventude, que nós precisamos completar também a história do Brasil, que boa parte da nação não conhece. Esse ato daqui é parte dessa luta, é parte dessa reconstrução e construção da história. Obrigado. Passamos a palavra ao deputado Zezéu Ribeiro.
Boa tarde, meus companheiros, companheiras de muitas lutas. Quero saudar a mesa na pessoa dessas duas guerreiras. Como relatou aqui a companheira Clara Schaffer, tiveram um papel fundamental nessa luta. A companheira Diva e a companheira Clara. Eu participei do CBA, do Grupo Tortura Nunca Mais. A época da luta pela implantação da anistia, eu presidi o Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui na Bahia. E nós sediamos lá as entidades da luta pela anistia. Temos, junto com o companheiro Daniel Almeida, trabalhado no Congresso Nacional pela efetivação desse processo, acompanhando a comissão, a luta política em torno dessa questão. E queria ressaltar que dois aspectos aqui que já foram relatados e que me parece que eu queria dar um enfoque pelo meu ângulo, pelo meu ponto de vista em relação a eles. Um é que a luta da tortura nunca mais está associada efetivamente ao julgamento daqueles que torturaram, da responsabilidade que ele tinha. Porque quando a gente diz tortura nunca mais, a gente não quer só que aqueles que pensam como a gente não sejam torturados também. A gente vê a tortura ainda permanente na sociedade brasileira pelos mecanismos policiais em todo o Brasil. E isso é um processo que tem que ser um processo de educação, de construção de uma outra cultura no Brasil. Porque hoje os torturados são os negros, são os excluídos. A gente viu a reação da elite brasileira, porque uma almofadinha foi algemado e gerando decisão até do Supremo para que esse tipo de coisa não acontecesse. E os negros e os pobres são algemados e torturados no cotidiano da nossa vida. Então, essa luta que inicia-se com a luta em relação à questão dos presos políticos, né, tem também esse significado da construção da nação. E por isso, Diva, o teu trabalho à frente do Grupo Tortura Nunca Mais tem que ser ressaltado para que a gente dê continuidade a isso na construção da nação brasileira. Ainda falta, diz a Clara. Né? E o outro, que é a questão, efetivamente, de abrir os arquivos. Né? Que eu acho que a gente precisa estabelecer uma correlação de forças na sociedade brasileira e que para isso a gente precisa de um movimento de caráter social amplo que nos faça romper essa barreira que a gente ainda não conseguiu no plano da institucionalidade. O trabalho da comissão, Paulo Abrão, coordenado por ti, é um trabalho importantíssimo, a descida aos estados para constituir, para reafirmar essa cultura é também extremamente bem-vindo. Me sinto partícipe desse processo, também lutamos muito para a vinda estabelecimento dessa reunião aqui, e eu espero que daqui a gente saia reanimado para dar continuidade a essa luta, para que a gente possa dizer alto e bom som: tortura nunca mais, liberdade para todos os brasileiros. Dando continuidade, passamos a palavra ao deputado federal Daniel Almeida. Bem, meu boa tarde a todos os amigos, amigas. Queria cumprimentar o deputado Zezéu, a Clara, Joviniano Neto, Pinheiro, companheira Diva Santana, companheiro Mangabeira, companheiro Marighella, Zezinho do Araguai, que eu vi ainda há pouco aí, em nome dele, cumprimentar a todos que estão no plenário, que está lá no fundo. Cumprimentar o Paulo Abraão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Cumprimentar todos os conselheiros que comparecem a esta visita de trabalho da Comissão de Anistia, que tem caráter político, procurando informar e discutir com a sociedade o papel dessa comissão, o trabalho que ela desenvolve e a relação que isso tem com a nossa sociedade. Eu gostaria de destacar
esse papel que a comissão tem procurado desempenhar. Nós estamos completando 30 anos da lei da anistia, 1979, 20 anos da nossa Constituição Cidadã. E estamos aqui ainda discutindo reparação, anistia, perseguidos políticos, segmentos vastos que deram a sua contribuição e que ainda não tiveram a possibilidade de alcançar um reconhecimento do seu papel e a reparação devida. Isso faz parte um pouco da tradição do nosso país, um país cheio de virtudes, extraordinárias virtudes, mas também com muitos defeitos. Um deles é essa dificuldade de acelerar processos, de fazer certas rupturas que às vezes são necessárias, levando em conta os aspectos positivos e negativos que cada processo desse implica. Mas nós estamos há bastante tempo falando do processo, do período, da fase de redemocratização do Brasil e já deveríamos ter superado esta etapa. Esse já deveria ser um tema tratado de forma melhor por parte da sociedade, mas é um processo que nós estamos vivenciando. O que foi dito aqui, os arquivos, o direito à memória e à verdade que todos nós estamos falando, ainda tem muito o que caminhar. Mas temos que reconhecer o trabalho corajoso que a comissão tem desenvolvido, especialmente neste período recente. Eu queria cumprimentar o Paulo Abraão, que ao assumir a comissão, tomar posse na comissão, pautou um tema que deu enorme polêmica, como não discutir o problema de Lamarca. E a comissão tratou desse assunto. Recentemente tratou do assunto da tortura e a imprescritibilidade desse crime, né? O crime de tortura. Um debate que está aí, que a sociedade está fazendo, precisa ser feito. Aqueles que foram responsáveis por esse processo, como é que a nação, como é que o mundo político, jurídico trata dessa questão? É algo que nós não devemos deixar de lembrar, de ressaltar, de debater, especialmente na circunstância que o Brasil vive, não só para aqueles que vivenciaram esse processo, mas para a nossa juventude. Nós temos que debater essas questões nas universidades, nos grêmios estudantis, em cada canto deste país, para que esses processos não se repitam e que a sensação de impunidade, que ainda é uma marca muito forte entre nós, não acabe prevalecendo. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu queria abordar, nobre presidente Abraão, é o papel dos movimentos sociais nesse processo político, na resistência à ditadura. Muitos que estão aqui fez a luta política a partir dos movimentos sociais, atuando nos movimentos sociais, por orientação das suas correntes, das suas organizações, dos seus partidos políticos, mas fez isso conscientemente, de forma organizada, a partir dos movimentos sociais. E é muito importante que a comissão tenha a capacidade, está buscando ter a capacidade de perceber o nexo dessas lutas sociais com a batalha política que estava em curso. O reconhecimento de alguns processos que estão sendo demandados na comissão, e aqui, no dia de amanhã, haverá a discussão sobre os petroquímicos, é a demonstração desse caminho que a comissão está buscando compreender e construir. Porque todos esses movimentos sociais, as comissões, os comitês de anistia, os movimentos contra a caristia, as organizações estudantis e, especialmente, em certo momento, em certo período histórico, o movimento sindical jogou um papel fundamental e destacado, contribuindo nesse processo de superação dessa ditadura brutal. Portanto, acho que esse é um elemento muito importante que a comissão está buscando
e está tendo capacidade de identificar e reconhecer esse papel. E dizer que me honra muito estar presidindo uma comissão que busca no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ser um canal para contribuir na aplicação da lei, da legislação referente à anistia no Brasil. Me honra muito estar ocupando esse papel, contribuindo para recepcionar tantas demandas de tantos segmentos, mas ao mesmo tempo incomoda perceber que 30 anos depois, 20 anos depois da nossa Constituição, ainda é necessário uma comissão no Congresso Nacional para acompanhar a aplicação da lei. Algo que nós não deveríamos ter necessidade de ter. Essa lei já deveria ter sido aplicada há bastante tempo. Mas faz parte do processo, vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos enfrentar com a firmeza necessária, com a participação coletiva que temos buscado construir, como está essa reunião aqui entre nós, na convicção de que nós superaremos esse processo e caminharemos para uma sociedade que todos nós desejamos. Portanto, parabéns à comissão, parabéns a você, Abraão, parabéns a todos que estão construindo esse processo. Ouviremos agora o pronunciamento do presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão. Então, uma boa tarde a todos. Eu quero saudar todos e todas. Quero saudar inicialmente os perseguidos políticos que aqui estão presentes e as perseguidas também. A razão de ser da nossa atividade é a própria luta dessas pessoas que entregaram a vida para que hoje a gente pudesse, nesse momento, viver com liberdade, vivenciar um momento como esse, nos reunirmos de forma livre, expressando os nossos pensamentos, expressando as nossas ideias, expressando as nossas divergências, com liberdade, num Estado que agora o povo se apropria aos poucos, um Estado que ao longo do tempo sempre foi um Estado privatizado nas mãos de poucos. E eu digo isso para o Estado brasileiro e digo isso também especificamente para o Estado da Bahia. Estar aqui é muito importante para a Comissão de Anistia. Nós estivemos no Paraná, nós estivemos em Goiânia, nós já estivemos em São Paulo, nós já estivemos no Rio de Janeiro, nós já estivemos em Minas Gerais com a Caravana da Anistia, e agora nós chegamos no estado da Bahia, o primeiro estado da região Nordeste que a Caravana da Anistia visita, e não poderia deixar de ser porque lutar na Bahia era uma luta dupla, porque se lutava contra o governo federal e se lutava também contra as intempéries e os desmandos locais e estaduais que se estabeleciam naquela época, de pessoas que inclusive hoje se apresentam aí para a sociedade com a alcunha de democratas, mas que no passado eram perseguidores, eram pessoas que não tinham nenhum apreço pela democracia. Então hoje estar na Bahia é muito simbólico para todos nós. Eu quero dizer que o nosso trabalho, ele se funda na premissa de 3 valores fundamentais. Primeiro, o valor mesmo da verdade. E ter um valor e um apreço pela verdade é reconhecer que a história precisa vir à tona, é reconhecer que nós temos direito a conhecer os fatos, tais quais eles ocorreram, nós temos o direito de contestar os fatos, tais quais eles foram registrados oficialmente e de forma mentirosa, muitas vezes. Eu tenho dito que os verdadeiros arquivos da ditadura são os arquivos que estão dentro da Comissão de Anistia, porque ali estão os processos dos perseguidos, está ali a história contada por parte de quem vivenciou as atrocidades, de quem sofreu as atrocidades. Ou seja, enquanto lá na ficha do SNI ou de qualquer centro de inteligência das Forças Armadas vai estar registrado que um perseguido político baiano naquele dia foi chamado à delegacia para
prestar esclarecimentos e ficou lá meia hora, no processo dele da comissão de anistia vai estar escrito que naquele dia, na verdade, ele foi sequestrado, naquele dia ele foi preso arbitrariamente, naquele dia ele foi torturado e ele ficou preso por vários dias. Ou seja, a verdade tem que vir à tona e confrontada também com as informações oficiais que aos poucos vão sendo apresentadas. O segundo é o próprio apreço pela justiça. Nós não queremos apenas ter o conhecimento da história, o conhecimento dos fatos. É preciso que nós restabeleçamos as condições de justiça que foram desequilibradas. Elas foram desequilibradas porque o Estado nos perseguiu. O Estado que tinha o dever de proteger as pessoas, esse mesmo Estado era o agente ativo da perseguição contra as pessoas ao invés de protegê-las. Então é preciso hoje restabelecer o equilíbrio dessa justiça. E restabelecer esse equilíbrio significa necessariamente tocar em dois pontos fundamentais. O primeiro, o direito que os perseguidos políticos têm a verem hoje o Estado democrático repará-los economicamente pelos danos morais e materiais que esse Estado lhes impuseram. Isso não é nenhum privilégio, isso não é nenhuma benesse, isso não é, quanto menos, como se tenta fazer de modo pejorativo, uma qualificação como uma bolsa ditadura. A reparação econômica dos perseguidos políticos é um direito consagrado na Constituição Federal, na Constituição da República. E também nós temos que saber que, se há o reconhecimento de que algumas pessoas foram vitimizadas, foram prejudicadas, é porque, quando alguém prejudica, um outro do outro lado tem aquele que é o agente da tortura, tem aquele que é o agente da perseguição. Então não basta o Estado brasileiro, para reequilibrar essa balança, ele precisa, por um lado, reparar os danos que provocou aos seus próprios co-irmãos, aos seus concidadãos, aos seus cidadãos brasileiros, mas é preciso responsabilizar aqueles que foram agentes dessas atrocidades. Até porque só isso nos dá segurança, e esse é o melhor exemplo e a maior atualidade da questão da anistia hoje se dá mesmo nesse debate público que o ministro Tarcísio Genro e o ministro Paulo Vanuc trouxeram à tona relativamente à questão da tortura, que, como muito bem disse aqui já nessa mesa, a tortura ainda é praticada nesse momento, nesse instante, ali fora, na rua, em Salvador ou em qualquer outro município do Brasil, onde os valores ainda e o respeito aos direitos humanos ainda não foram incorporados nas práticas até das nossas próprias instituições policiais. E, em terceiro lugar, a promoção da memória. Ou seja, a história ela não tem dono, ela não pertence aos perseguidos que foram os agentes diretos dessa perseguição. Ela pertence à pluralidade da sociedade, ela pertence a toda a cidadania, ela pertence às novas gerações, ela pertence às gerações anteriores, aos pais, aos familiares. Então a história pertence a todos. E preservar essa memória, ter um compromisso com a preservação dessa memória, é ter um compromisso com a preservação da própria história do nosso país. E nós não podemos continuar ou ter medo de enfrentar o nosso passado. Que democracia é essa que maquila o seu passado? Que democracia é essa que esconde o seu passado? Que democracia é essa que tem medo de encarar as verdades e estabelecer os remédios necessários para que a gente possa olhar para frente e continuar seguindo na luta como referência e tendo como referência todos os brasileiros que tanto se empenharam para que nós hoje pudéssemos estar aqui vivendo num regime de liberdade democrática. Eu quero dizer que essa caravana da anistia chega aqui hoje como fruto de uma parceria que nós estabelecemos com o Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia. Quero agradecer ao governo do estado da Bahia por ter cedido aqui o espaço para nós e no apoio para a realização dessa caravana da anistia. Quero agradecer à Fundação Jorge Calmon, na pessoa da diretora Ivana, que está aqui conosco. Quero agradecer também à Abraspet, à Associação dos Professores Universitários. Quero agradecer também ao Fórum dos Ex-Presos Políticos e quero agradecer também à Casa de Cultura, que também apoia a nossa atividade. São esses os parceiros da Comissão de Anistia na sua chegada ao estado da Bahia.
Evidente que hoje nós estaremos aqui numa atividade simbólica. Nós não temos condições administrativas dentro da Comissão de Anistia de resolver de uma só vez, embora esse seja o nosso desejo, de todos os processos de perseguidos políticos baianos que ainda se prolongam dentro da Comissão de Anistia. Isso é fato, deve ser reconhecido, e nós temos trabalhado com muito afinco para poder reverter essa realidade e conseguir dar uma acelerada ainda mais na apreciação dos processos da Comissão de Anistia. Hoje, os 12 baianos ou militantes que por aqui passaram, ou foram aqui presos, ou iniciaram a sua atividade política aqui, ou finalizaram a sua atividade política na Bahia, essas 12 histórias são 12 histórias que são representativas, são de processos que estavam já prontos dentro da Comissão de Anistia, de um pouco de como que o Estado da Bahia foi um Estado protagonista na resistência ao regime militar. E aliada à ação política individual daqueles que militavam nas organizações clandestinas, daqueles que militavam no movimento estudantil, daqueles que militavam nas suas atividades religiosas, né, contra o regime militar, nós temos aqui no Estado a configuração central, né, de um movimento operário forte que sofreu, especificamente agora eu me refiro à questão da greve de Camaçari, que sofreu por parte do Estado brasileiro uma repressão que mobilizou não só as forças de segurança locais, mas que mobilizou também as forças de segurança nacional, a partir, evidentemente, dos princípios autoritários que até então vigiam no nosso Estado. E poder chegar aqui para apreciar o requerimento de perseguidos políticos individualizados, mas também um conjunto de requerimentos que simboliza a luta do movimento operário, que simboliza a luta do movimento de um conjunto de pessoas que, com toda certeza, também ajudaram a derrubar o regime, é muito significativo, inclusive é a primeira vez que a Comissão de Anistia sai para poder apreciar um conjunto de processos dessa magnitude, com essa quantidade de processos. O maior número de processos que nós chegamos a levar numa caravana da Anistia foram 20, lá na primeira sessão na BI, e nós estamos chegando aqui na Bahia com 72 processos para serem apreciados. E temos muita expectativa de que aqueles que hoje e amanhã não serão apreciados, e aqueles sejam lutadores individuais ou lutadores sociais do movimento operário, que ainda no dia de hoje e amanhã não tiverem seus requerimentos apreciados, tenham confiança na Comissão de Anistia, porque nós prosseguiremos, continuaremos aguardando, e até uma pequena eventualidade, o nosso planejamento até na última sexta-feira, vou abrir um parênteses para contar uma história, até na última sexta-feira era a de trazer os 171 processos de Camaçari para amanhã, num feito inédito, numa mobilização, os conselheiros todos se dispuseram a vir, mas infelizmente havia uma promessa específica de uma das empresas que hoje lá estão de encaminhar as documentações que estavam faltantes em alguns processos, e aí quando nós abrimos o envelope no sábado, vimos que o que continha dentro do envelope era a mesma coisa que a gente já tinha, então nós só tivemos condição de trazer os requerimentos que já estavam prontos até então, que são esses 60, que são na sua maioria, como se vocês sabem melhor do que eu, aqueles que estavam vinculados até então a Copene e as outras empresas nos deram a informação de que muito em breve estarão nos encaminhando e esses processos entrarão em pauta, se tudo der certo, e esse é o nosso desejo, até ainda esse ano, né, o mais breve possível, no que depender da ação e da disposição dos conselheiros da Comissão de Anistia. E, meus amigos, eu quero dizer também que nós só estamos chegando aqui porque algumas pessoas tiveram um papel central nessa organização para que a gente chegasse na cidade de Salvador. Em primeiro lugar, os conselheiros da Comissão de Anistia. Os conselheiros da Comissão de Anistia, para quem não sabe, desenvolvem serviço de relevante interesse público, não remunerado, e vão semanalmente a Brasília para julgar os processos da Comissão de Anistia. Então, são brasileiros que abrem mão de 1 ou 2 dias de trabalho semanal. E, evidentemente, que isso respinga nos seus ganhos econômicos, na sua vida familiar, no convívio com os amigos, mas pegam um avião, saem do Rio Grande do Sul, saem
da Paraíba, saem de São Paulo, saem do Rio de Janeiro, saem de diversos estados do país para ir semanalmente a Brasília, além de levar serviço para casa. Porque sai de lá com o processo na mão para no fim de semana apreciar, preparar os votos e vem toda semana a Brasília para julgar esses processos. Eu espero muito que o Brasil reconheça o trabalho desses brasileiros que estão entregando parte do seu tempo para a causa da anistia. A primeira pessoa, eu quero fazer referência, que nem sempre nós temos as oportunidades, e aqui é uma oportunidade. Quando eu assumi a presidência da Comissão de Anistia, a primeira pessoa que veio me falar da questão de Camaçari foi o Mauro Menezes, que está aqui, e me trouxe a informação do conjunto dos processos de Camaçari. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, e ali naquele momento a preocupação já foi posta. Em seguida, o conselheiro Eguimar também trouxe a questão de Camaçari para nós, com muita atenção. E quero dizer que, e é bom que a gente possa dar esse testemunho, né, até porque hoje nós vivemos num cenário em que há um certo descrédito com os agentes políticos brasileiros. Quero dar meu testemunho de que o deputado Zezé Ribeiro e o deputado Daniel Almeida, que aqui estão, eles, com muito zelo, estiveram acompanhando a Comissão de Anistia, nos perguntando se nós precisávamos de algum apoio, se nós precisávamos de algum tipo de atividade que eles pudessem colaborar para que os processos de Camaçari pudessem ser julgados aqui em Salvador. Fizemos uma série de reuniões, sempre zelando pelo interesse coletivo, acima dos interesses partidários, né, e se preocupando que aqui, nesse momento, o mais importante era que a Comissão de Anistia pudesse vir e realizar a justiça. Então, o deputado Zezé e o deputado Daniel Almeida, eu quero ser testemunha pública do empenho que os senhores, dentro da Comissão de Anistia, tiveram de um ano para cá, para que nós, inclusive com reuniões que eles solicitavam ao ministro da Justiça, comigo, para que a gente pudesse resolver a situação de Camaçari. E eu acho muito importante que as pessoas que são representadas saibam diretamente da boca de alguém que os nossos representantes, de fato, em Brasília, estão empenhados na defesa de interesses que não são privados, mas dos interesses do povo da sua região e do seu estado. E quero fazer, por último, um agradecimento muito especial à Diva, que tem sido uma parceira extraordinária da Comissão de Anistia, que insistiu para que nós estivéssemos aqui em Salvador, fazendo uma fala para os perseguidos políticos locais, que dentro da Comissão de Anistia também atua, olhando pelos processos dos perseguidos políticos baianos, sempre nos dando alguma informação complementar necessária para o julgamento adequado de algum requerimento, e que, para muito além disso, a todo momento que a Comissão de Anistia solicitou o seu apoio, ela esteve e se apresentou para todos nós. Ela esteve lá conosco no Araguaia, nos trouxe aqui em Salvador e teve um empenho central na organização da atividade aqui de hoje. Claro, é evidente que eu não posso deixar de fazer referência a você. Você sempre nos dá muita força nos seus depoimentos, nas suas afirmações, nas suas críticas à situação, né, ao estado das coisas. Mas é impressionante como cada vez que você vem conversar conosco, você reforça o nosso sentimento e disposição para seguir adiante. E é uma referência de vida para todos nós, a nossa homenagem a você. Então, meus amigos, esse ciclo se iniciou no ano passado. Nós realizamos uma sessão temática de Camaçari, uma das melhores exposições que a Comissão de Anistia assistiu, do conjunto dos grupos dos trabalhadores que requerem anistia, grevistas demitidos à época do regime militar. E começou o ano passado com a realização da sessão temática. A ideia era que os próprios anistianos tivessem mais de uma hora para poder expor a sua história, entregar documentos para os conselheiros. Tinham conselheiros novos chegando. Algumas pessoas na época não acreditavam que efetivamente isso ia dar alguma coisa, porque só estávamos mais uma vez enrolando mais uma vez. O Estado brasileiro estaria mais uma vez enrolando. E evidentemente que essa é uma crítica pertinente, porque a realidade é que mostra como que, evidentemente, dentro do Estado existe uma mora administrativa para cuidar da questão da anistia. E nós temos que saber encarar
essa realidade de frente. Mas essa sessão temática ocorreu no final do ano passado. No primeiro semestre desse ano, a Comissão de Anistia, ela ficou estudando o conjunto dos processos, procurando preparar as diligências para cada um, fazendo reuniões internas para definição de uma posição em relação ao assunto que não era uma posição pacífica dentro da comissão, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós inauguramos o julgamento das sessões temáticas com o processo, com o conjunto dos processos dos bancários de São Paulo. Foram julgados na Comissão de Anistia há 2 semanas atrás. Na semana passada, nós julgamos o conjunto dos processos dos trabalhadores do Arsenal de Maria. E é com muito prazer que hoje nós estamos aqui em Salvador, realizando a anistia também amanhã dos trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçari. Então, muito obrigado a todos que ajudaram na organização desse evento, os funcionários da comissão e também aos servidores que aqui estão, os trabalhadores que estão aqui no apoio, permitindo que a gente possa usufruir do microfone, da energia, do espaço, da limpeza, do som, que são todos partícipes da construção dessa história. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o senhor Carlos Marighella Filho, representante de familiares dos mortos e desaparecidos políticos, para prestar uma homenagem a baianos que contribuíram com a luta pela anistia e aos que tombaram vítimas do regime de exceção. Eu queria inicialmente apenas registrar e agradecer a oportunidade que o presidente da comissão nos dá desse feliz reencontro com tantos companheiros que eu admirava na minha adolescência, na minha juventude, há 30, 40 anos atrás, quando iniciei, digamos assim, essa carreira de militante político, né? E muito obrigado, presidente, porque realmente é muito gratificante, é motivo de grande satisfação estar ao lado dos companheiros que aí se encontram na plateia, assim como também é uma oportunidade de estar aqui nessa mesa com os meus companheiros da mesa, que são igualmente lutadores do passado e lutadores do presente, porque aqui também é um encontro de gerações, de brasileiros que lutavam e que aqui estão a reafirmar o seu compromisso com a continuidade dessa luta, porque efetivamente nós temos como muito importante a oportunidade de ter bebido nessa fonte, de tanta gente que lutou, e lutou com grandeza, com dignidade, com honra e altivez, por um Brasil democrático, por um Brasil de liberdade, por um Brasil para os brasileiros. E essa luta ainda prossegue e, olhando para frente, a gente vê que ainda há muito para construir. E foi pensando exatamente nisso, na importância desses brasileiros, que a comissão que organizou, digamos assim, esse grupo não governamental que participou ativamente da organização desse ato, e também, de referência a isso, eu tenho que dar o testemunho do trabalho incansável e do entusiasmo de tantos, mas muito especialmente de Diva, que é uma pessoa incansável, e nós devemos a ela muito do sucesso que é essa reunião, porque vocês bem sabem como é difícil efetivamente fazer com que as coisas aconteçam, não é na Bahia não, no Brasil todo, a gente vive realmente em todos os lugares um processo construtivo, e para desaguar em alguma coisa, em atos e fatos, é preciso ainda
também, muitas vezes, o esforço e o trabalho de gente como Diva Santana, a quem eu quero assim cumprimentar muito, de forma muito especial. Eu recebi, digamos assim, não exatamente a incumbência, nós recebemos a incumbência de tratar de um assunto assim que exigia alguma delicadeza. Vocês sabem, nós todos sabemos, que foram milhares e milhares de brasileiros que foram atingidos pela repressão, que sofreram pela repressão, que são dignos da reparação e do reconhecimento que exigem do Estado brasileiro. E aqui na Bahia também não foi diferente. Foram milhares de brasileiros que foram atingidos, que foram presos, que foram afastados de sua família, que foram afastados dos seus amigos, que perderam seus empregos, que abandonaram a sua vida e os seus sonhos profissionais. Mas nós achávamos que devíamos materializar esse reconhecimento em umas poucas pessoas. Não necessariamente pessoas que tivessem mais valor do que outro. Não era isso. Mas eram aqueles que nós fazíamos questão de lembrar naquele momento. E eu recebi a incumbência, digamos assim, de trazer para vocês exatamente esses nomes, que eram pessoas que nós entendíamos que seria da maior oportunidade lembrá-lo aqui como uma síntese desses milhares de brasileiros e baianos que foram perseguidos e que a gente também não esquece. Ao pensar de que maneira eu ia tratar disso, nós estamos, a família Marighella, não é, e outros tantos companheiros e amigos, nós estamos pensando em preparar homenagens alusivas aos 40 anos de assassinato do meu pai, que vai acontecer no próximo ano. Vocês sabem que há 40 anos atrás, há quase 40 anos, em 1969, ele foi covardemente assassinado numa rua lá de São Paulo. Um dos políticos mais nobres, uma das mentes mais luminosas desse país, foi assassinado friamente porque se contrapunha à ditadura. Não queria ver o país enfrentar aquela situação de humilhação sem resposta. E por conta disso, eu estou revisitando, digamos assim, as coisas que ele escreveu, buscando algum tipo de inspiração e às vezes tentando esclarecer uma outra pergunta que me fazem. E me ocorreu ler há pouco tempo um livro que ele escreveu, que era Por que Resistir à Prisão, onde ele, digamos assim, anunciava que ele não ia para o exterior, que ele ia continuar no Brasil, e que ele achava que a luta contra a ditadura deveria se fazer aqui. E ele, nesse livro, não é um volume muito alentado, ele começava a esboçar o raciocínio que certamente o levaria depois a enveredar pela luta armada como uma das últimas formas, digamos assim, de luta, porque ele lutou contra a ditadura Vargas aqui como estudante, fazendo poemas. Ele foi deputado constituinte federal e deixou um legado de legislação e contribuição parlamentar inegável. Ele foi exilado, afastado, dirigente, foi preso durante muitos e muitos anos. Ele viveu aquele período de semi-legalidade de 64. Ele enfrentou tudo isso e só depois de ver que nem assim era possível conviver com as ideias que ele tinha para o país, é que ele decidiu enfrentar aquilo da maneira que lhe parecia a maneira adequada e justa, e que expressava toda a indignação e inconformismo dele. Não é correto apresentar meu pai como uma pessoa assim, um guerrilheiro translocado. A decisão de enfrentar os militares através da luta armada
foi uma decisão pensada, madura, e foi uma decisão que ele queria compartilhar e acreditava que podia ser compartilhado com toda a população. É um supremo ato de grandeza correr os riscos pessoais que ele correu e abandonar a sua família. Isso é amor pelo país, isso é amor pelo Brasil. Mas eu fui buscar nessa leitura uma coisa que me inspirou para isso, porque ele dizia, já nesse livro, que foi publicado em 1965, ele se tornou público, digamos assim, em 1965, assim, olhado clandestinamente no escuro dos aparelhos, mas ele dizia, na introdução às suas ideias, que ele queria ser não mais do que um dentre os milhares de brasileiros que lutavam contra a ditadura. Pois vocês imaginem que naquele momento meu pai já entendia que ele podia ser, e isso era o que ele pretendia, ser um dentre os milhares que lutaram contra a ditadura. E nós listamos aqui 12 dentre os milhares de brasileiros, 12 dentre os milhares de baianos que nós queríamos singelamente homenagear, porque são do conhecimento de todos nós, e basta o anúncio de seus nomes para que a gente sabe de quem se trata e do reconhecimento que devemos manifestar por essas pessoas e esses companheiros. Muitos já se foram, lamentavelmente já se foram, mas outros ainda, para nossa alegria, aqui estão e ainda podemos cumprimentá-los e abraçá-los com a alegria que esse encontro e esse reencontro nos pode proporcionar. Então, nós aqui tem uma introdução a esse assunto, me permita ler uma leitura muito rápida, até porque depois que o presidente fala, é bom a gente abreviar a conversa, né? Mas é o seguinte, as entidades que participam da organização deste importante ato cultural e político, concebido para expressar o compromisso da sociedade baiana e brasileira com o princípio de respeito à verdade e à memória nacional, no contexto do debate sobre a necessidade de abertura de todos os arquivos públicos que registram as atrocidades e violências cometidas pelos ditadores que governaram o nosso país, postulando, inclusive, a identificação e responsabilização dos agentes públicos que cometeram crimes de tortura contra brasileiros e estrangeiros que se opuseram à ditadura, decide prestar singela homenagem a milhares de baianos atingidos com prisões, espancamentos, torturas, supressão de direitos políticos, perda de emprego e salário, afastamento compulsório de seus familiares e amigos, enfim, alvos de toda a sorte de constrangimento pessoal, lembrando o nome de companheiros de luta, alguns já falecidos, que nos inspiraram no passado e continuam a nos inspirar no presente, pelo seu exemplo de coragem, coerência e determinação, fazendo testemunho de serem os homenageados, homens e mulheres orgulhosos e altivos, que só desejavam ser um entre milhares de baianos e brasileiros que heroicamente resistiram. São esses os nomes que nós selecionamos dentre milhares. Loreto Valadares, Carlos Marighella, também já falecido. Ronilda Noblar e Jaime Guimarães, também falecidos. José Borba Pedreira Lapa e Inácio Gomes, todos esses advogados de presos políticos naquela época em que era difícil efetivamente o exercício da advocacia. Luiz Leal, ex-deputado baiano, cassado, que está aqui presente para nossa grande alegria e satisfação.
Nelson Lima Piauí Dourado, sindicalista. Os padres Renzo Rossi e Cláudio Perani, infelizmente, recentemente falecido. Mário Alves, baiano Mário Alves, e Ana Montenegro. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, meus queridos amigos e companheiros, com essa lembrança, consideramos prestados essa justa homenagem a esses companheiros. Muito obrigado. Neste momento, encerramos a programação de abertura da Caravana da Anistia e convidamos a todos a acompanharem a sessão especial de julgamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Salientamos ainda que os julgamentos prosseguirão no dia de amanhã, a partir das 9 horas, com os julgamentos de processos do município de Camaçari.